Gálatas capítulo 1, verso 3 diz: graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. É o momento que buscamos paz. Todos querem paz. Paz é a palavra do tempo atual. E paz esta que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em João 14, 27, quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Esta é a palavra de Deus para nossos corações. É o conforto, palavra de ânimo, de encorajamento, porque temos à nossa disposição a paz que Cristo tem para dar. Nós podemos dizer com certeza que o mundo não sabe o que é paz. O mundo não tem paz. Por isso Jesus disse: não vos dou como o mundo dá. A palavra de Deus diz que a paz que Jesus tem para nos dar, ela excede a todo entendimento. E essa paz, ela guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus disse em João 16, 33, quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui Jesus nos diz para ter coragem, bom ânimo, muita coragem, muita força de vontade, aplicar a nossa alma à vontade de Deus, a querer Deus, a alcançar a palavra de Deus, a alcançar a presença de Deus, porque sem a paz que Cristo tem para dar, sem a presença de Deus na nossa vida, não podemos vencer. Então Jesus disse: tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso, coragem em extremo, porque a palavra de Deus diz que quando nos levar ao extremo, não importa as consequências, né? E a palavra de Deus diz que ainda nós não resistimos até o sangue. O preço a pagar é alto. Quem nesta vida não vive um dilema? Para o servo de Deus, há muitos dilemas. E dilemas que nós não podemos vencer se o Senhor não for conosco. Por isso a palavra de Deus diz: ai de nós, se não for a misericórdia de Deus. Com certeza já teríamos sucumbido, já teríamos sido derrotados, mas a misericórdia e a presença de Deus, essa paz que excede todo entendimento, ela nos dá força, ela contribui para que cresçamos. A palavra de ânimo que Cristo dá, tem de bom ânimo, nos fortalece. E essa paz guarda nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo, para que nós não venhamos a olhar para essas coisas que a vida aqui nos oferece, conforme diz Hebreus capítulo 12, o versículo 1, que diz assim:
Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Deixar o embaraço é o conselho para nós não nos embaraçarmos com as coisas desta vida. Antes precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem não tem dilema? Quem não vive hoje um momento de grande aflição, de angústia? Uns mais, outros menos. Dilemas em questões que ele não sabe como resolver, em questões que ele não sabe nem por onde começar. Mas a palavra de Deus nos garante vitória. Mas somos aconselhados a deixar todo o embaraço e o pecado que está tão perto nos rodeando, procurando nos tragar. E voltarmos para a palavra de Deus e olhar para Jesus, que tudo pode. Para aquele que venceu o mal, para aquele que venceu a morte, derrotou o inimigo e nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. A palavra de Deus diz que precisamos deixar todo o embaraço. Nós observamos que lá em Provérbios, capítulo 14, louvado é o nome do Senhor para sempre, o versículo 27, o conselho do sábio Salomão para nossas vidas, quando ele nos ensina e nos mostra e nos instrui, quando ele diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços de morte. Louvado é o nome do Senhor para sempre. O temor do Senhor é a nossa vitória, é superar os obstáculos, é vencer os laços de morte. E mais do que nunca hoje precisamos ter esse temor, buscar essa presença, essa eficácia de Deus, da palavra de Deus nas nossas vidas, porque estamos cercados por laços, por dilemas, angústias, aflições em nossas famílias, em nossas casas. Observamos um mundo gemendo, um mundo tremendo, nações. A Bíblia diz que a terra está doente e mais do que nunca hoje nós vemos esses fatos acontecerem em nossas vidas e em nosso meio. Então, Provérbios 4, 24, (4, 27), ele diz assim: não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Louvado é o nome do Senhor. Não devemos nos desviar. Paulo tinha uma preocupação muito grande com as igrejas de Gálatas. Ele ficou triste e surpreso por observar a condição da igreja e os ataques que ela sofria. O dilema, a angústia que a igreja passava por pessoas, por falsos mestres, por aqueles que procuravam perverter os caminhos dos santos, perverter o caminho daqueles que amavam a Deus, que andavam na presença de Deus. E Paulo, na sua tristeza, ele se entristeceu porque via que os crentes ali, a igreja estava cedendo. E ele se entristeceu muito com isso. E ele exortou eles a voltarem a glorificar a Deus, porque eles estavam voltando para os velhos costumes de seus pais, eram aconselhados e pressionados a voltar aos velhos costumes de seus pais, os velhos costumes que eles viviam antes de aceitar a Cristo, antes de conhecer a Cristo.
nós observamos que Paulo disse para eles, conhecendo Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, quereis vós agora voltar aos velhos rudimentos? Voltar a guardar dias, meses e anos? Rudimentos fracos? Volta. E é o que nós hoje estamos atravessando. Momentos difíceis, cruéis, em que surgem e se levantam ao nosso redor batalhas de todas as formas. A palavra de Deus nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes das maldades nos lugares celestiais. É necessário deixar tudo o embaraço, porque as aflições estão aí. Mas a palavra de Deus diz que muitas são as aflições dos justos. Lá em Salmo 34, 19 ao 22 diz que muitas são as aflições do justo. Mas a vitória do justo vem de Deus, vem de cima, vem do alto. Por isso lá em Colossenses, Paulo aos Colossenses, ele escreveu: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olhai, quando fala, olhem para Jesus, autor e consumador da fé, Ele está lá em cima, Ele cuida de nós, Ele olha por cada um de nós. Mas é necessário que busquemos o que vem de cima, o que desce do alto, e não ficarmos embaraçados, ou amedrontados, ou assustados com o que acontece ao nosso redor. Buscar as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra, onde Cristo está assentado. Paulo aos Colossenses, ele diz no 3:2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Temos ao nosso alcance muitas coisas aqui nesta terra, nesta vida, que pode até nos ajudar, mas muitas delas nos embaraçam. E nós precisamos saber discernir essas coisas e buscar abandonar essas coisas e olhar somente para Jesus, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A palavra de Deus, ela nos instrui, nos mostra, nos conforta. Se está difícil para nós, a luta é dura, a palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Por isso Jesus disse: tende bom ânimo, esforçar o máximo, a resistir com toda a força que puder, para que sejamos em Cristo Jesus vencedores. No mundo tereis aflições, mas o Senhor é que nos livra de toda ela. Meus irmãos, que o Senhor nos conforte, nos fortaleça. Ó Deus, que abençoe os lares, Senhor. Olha para cada lar, Senhor. Lares que representam a Tua igreja no Brasil, em Itu, na face da terra. Se está difícil para nós, Senhor, e aqueles que estão em lugares, em outras nações, que estão pagando com a vida, homens, crianças, mulheres. E nós aqui no Brasil desfrutamos ainda, Senhor, em meio a muitos dilemas, dificuldades, ainda de muitas oportunidades. Senhor, abençoa cada lar, Senhor. Os hospitais,
Ó Deus, tem misericórdia. Quantos no leito de enfermidade, nos corredores, em busca de socorro, e muitas das vezes não encontram. Mas nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem de ti. É o Senhor o nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza, em quem podemos confiar. Guarda, Senhor, o teu povo, nossos filhos, nossos netos, crianças de toda a face da terra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Amém.